Diga para o teu irmão assim: todo o processo da ressurreição de Lázaro começou com uma oração. Todo o processo que Deus fez na minha vida começou com o joelho de um casal. Meu pai e minha mãe. Fui nascido e criado dentro do Evangelho. Servi a Deus na época da igreja do pastor Teotônio, na igrejinha pequena de baixo. Depois construiu a sede onde nós estamos até hoje, do qual meu pai e minha mãe servem a Deus no mesmo lugar há 50 anos, sem mudar de congregação. Olha para cá. Cresci escutando os homens louvando, a orquestra. Só que sabe como é filho de crente? Vai passando os períodos, e eu digo que a minha geração foi a melhor geração que já existiu. Porque a minha geração, eu brinquei de bola, eu brinquei de ioiô, eu brinquei de peão, eu brinquei de búlica, eu brinquei de gude, pique lateiro, pique esconde, pique tá, pique alto, polícia e ladrão. Foi a melhor geração. A gente brincava. Carniça, quem lembra? A nossa geração foi a melhor que já existiu. Ali a gente viveu de verdade. Hoje tudo isso foi substituído pela tecnologia. As pessoas já não brincam, já não se comunicam mais, mas eu vivi aquele momento, nós vivemos esse momento. E só que a gente vai crescendo, vai saindo da adolescência. E com 15 anos eu já comecei a querer sair. Eu tinha regra para chegar em casa. Eu tinha que sair 7h30 da noite. E 10h30 da noite eu tinha que estar em casa. Se eu passasse dessa hora, o chicote comia. Apanhava de verdade. E eu me lembro que quando eu completei 16 anos, eu comecei, por curiosidade, a colocar o primeiro, 15 anos, eu coloquei o primeiro copo de cerveja na boca. E aquela foi a minha perdição. Porque naquela época, quando você bebia uma cerveja, você se sentia mais adulto. E o que eu fazia? Não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Eu pegava as guimbas de cigarro com os amigos e começava a fumar. E chegava em casa, antes de chegar em casa, usava house. Ou então pegava a pasta de dente na rua mesmo, com a escova que já botava no bolso, e escovava o dente e chegava em casa. Como se nada tivesse acontecido. Um dia, eu estava já com 16 anos, e nós estávamos saindo naquele dia, eu perdi a cabeça, e bebi demais. E quando eu estava bem tonto, bem ébrio, um rapaz chegou para mim que se dizia meu amigo e disse: só tem um jeito de tu ficar bom. Eu falei: como? Ele disse: experimente isso aqui. Ele tirou um saco de cocaína do bolso. Eu falei: como se faz isso? Ele preparou aquela trilha para mim e eu cheirei aquilo. Quando eu cheirei, o efeito do álcool foi embora na hora, cortou. E olha como é que o diabo me pegou. Eu disse: então vou precisar pelo menos de um saquinho desse toda vez que eu beber. Porque toda vez que eu ficar bêbado, eu cheiro isso aqui e fico bom. E eu comecei dessa forma a me aprofundar no vício da cocaína. Foi assim que o diabo foi me pegando. Dali, eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar bem. E eu ganhava dinheiro toda semana. E R$100 há 20 anos atrás era dinheiro. E pelo menos do salário que eu tinha, R$100 eu pegava. E começava a não já querer comprar sacos. Eu comprava gramas de cocaína.
Comecei a arrumar amizade com os rapazes da Boca de Fumo. E ali eu comecei a usar muita cocaína. Passei a usar, a usar cocaína, e quando eu ficava bêbado, eu ia, cheirava e ficava bom. Só que o tempo foi passando. Com 17 anos eu já achava que eu era dono do meu nariz. Eu já estava extremamente afundado na cocaína. Daí, eu já não queria mais gastar dinheiro. Aquela cocaína que eu pegava no morro, a gente já trazia para a Comendador Soares, onde eu morava. E dali, nós pegávamos aquela cocaína semi-pura, nós tínhamos contato, e pegava aquela cocaína e colocava tudo quanto era desgraça ali dentro. Pó Royal, colocava xilocaína, Doril, tudo ali, misturava. E fazia aquela grande quantidade de cocaína. Então eu já não passei a ser mais usuário. Eu já passei a traficar. Eu mantinha o meu vício. Dali, a gente já começou a comprar armas, a usar armas. E nisso o diabo foi afundando a minha vida, sem eu perceber. Só que existia dentro da minha casa, e existe. Ela mora na casa dela e eu na minha. Mas uma mulher que não deixava de orar. Eu por muitas vezes vi minha mãe orando, dizendo assim: Deus, se quiser levar um dos meus filhos, leve, mas leve eles dentro de casa. Não me dá o desgosto de ver nenhum dos meus filhos estirado na rua. Nenhum. E nessa minha ida de tráfico, algumas coisas eu não vou poder falar, que está sendo gravado. Mas nessa minha ida de tráfico, eu me lembro que eu tinha alugado uma casa para traficar. E naquela noite, eu estava com aquele Magno 45, aquela 45 na minha cintura. E nós estávamos vendendo pó dentro daquele beco. Chegou um homem. E antes daquele homem chegar, eu passei por ele dentro daquele beco. E aquele homem foi o homem que veio para me matar. E naquele momento eu cheguei ali. Eu passei por ele naquele beco. Ele me deu boa noite. E eu dei boa noite para ele. E ele parece que não me reconheceu. Aí você fala assim: pastora, foi só uma coincidência. Não. É Deus cegando os olhos do teu adversário. Eu passei por ele. E quando eu saí para fazer uma outra situação, entregar uma carga, como a gente dizia, entregar uma quantidade de cocaína a um determinado lugar, os meninos que estavam lá disseram: Trovão, um homem veio te procurar. E ele não estava só. Até as pessoas que estavam do lado de fora, irmãos, não conseguiram me ver. Deus estava me escondendo no seu esconderijo. E dali, os irmãos já viram. Eu comecei a traficar demais. Comecei a vender demais. E eu fui me iludindo com o dinheiro que eu ganhava. Porque quem já viveu no tráfico sabe que o dinheiro entra muito fácil. E da maneira que entra, é da mesma maneira que sai. Dali, o filho de crente já começou a ir para o baile. Já começou a brigar na rua, já começou a fazer bondes e arrastões. Já começamos a fazer arrastão na rua. Na época, onde Nike naquela época era muita ostentação possuir um Nike naquela época. E olha como o diabo colocou o desejo de fazer a mesma coisa. Foi quando roubaram o meu. Eu disse: já que roubaram o meu, todos vão perder. E a gente tomava tudo que tinha. Tudo que tinha nós tomávamos. E eu me lembro que um belo dia um amigo meu chegou para mim e disse assim: Júnior, vamos a Queimados. Vamos ali ceifar uma vida. Naquele dia eu descobri que o diabo está por trás de tudo. Eu me lembro que quando eu fui, nós pegávamos um ônibus. E eu estava com aquela 45 na cintura. Ele disse: esse cara mexe com a minha mulher. E eu já mandei ele parar de mexer. E como ele não parou de mexer, hoje nós vamos ceifar a vida dele. E a gente usou muita cocaína.
Interessante, né? De cara limpa ninguém consegue fazer nada. E eu me lembro que quando nós chegamos ali, entramos dentro daquele centro de macumba. Hoje eu entendo o que o diabo faz e como o diabo está por trás de ceifar uma vida. Quando nós chegamos naquele centro de macumba em Queimados, a dona do centro de macumba, ninguém sabia que nós íamos ali, ninguém. A dona do centro de macumba chegou e disse assim: vocês vieram matar o Marcos? Aí eu olhei para o Carlos. Ela falou assim: não mata ele aqui dentro não. Mata ele aqui fora, para não sujar o centro. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E naquela tarde, aquele homem estava limpando, ele estava limpando os atabacos, ele estava limpando aquele, eu não esqueci o nome daquilo, aquele que se bate, eu nunca fui na macumba em si, e ele estava limpando com pano, e o Carlos chegou para ele e disse: hoje a gente vai acertar as contas, vem para cá. Ele: eu não vou. Aí eu puxei, levantei a camisa, falei: vai lá para trás. E quando ele ficou lá atrás do quintal, eu me lembro que o Marcos estava a mãe e o pai dele. E naquela tarde, o Marcos explicando para o pai e para a mãe dele, dizendo: você vai morrer por isso, porque você é sem vergonha. Você está mexendo com a minha mulher. Rapaz, o cara é endemoniado, ele estava endemoniado. Ele disse assim: por que você não veio sozinho? Que aí nós resolvemos tete a tete, por que você trouxe ele? O cara está diante da morte, mas ele está possuído por Satanás. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, quando nós puxamos aquela arma para atirar naquele menino, um senhor, que era o pai dele, de 76 anos no máximo, aquele senhor me agarrou de uma forma que eu não soube entender de onde veio tanta força na vida daquele pai. Ele disse: você não vai ceifar o meu filho, você não vai matar a vida do meu filho. E ele segurou a mim e a mãe dele segurou o Carlos. E aquele moço correu por dentro daquele centro espírita. Isso foi apenas 4 a 5 segundos. Quando nós procuramos aquele moço dentro do centro espírita, a gente não achou mais ele. Sabia que Deus estava tentando falar para mim: eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Eu não quero que tu ceife a vida de ninguém. Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Existem coisas que Deus não permitiu fazer contigo, e existem coisas que Deus também não vai permitir você fazer com os outros. Irmãos, naquele dia Deus foi começando a despertar, e eu comecei a ganhar fama. Eu já estava indo para Nova Holanda, já estava no meio dos grandes do tráfico de droga, vivendo entre eles, tendo moral com aqueles homens. Vivia no Morro do Andaraí, ali na Saviana, aonde eu ia e buscava as drogas e trazia para a Baixada Fluminense. Eu me lembro que um dia eu estava com tanta droga dentro do bolso, que quando eu estava descendo o Morro do Andaraí, a polícia me pegou. E quando a polícia me pegou, eu falei assim: moço, eu sou viciado. E eu conversei com ele, porque eu entendia que para ser malandro eu não precisava falar gíria. Eu nunca falei uma gíria, eu nunca disse qual é, eu nunca disse compadre, eu nunca disse qual é, irmão. Eu nunca usei isso, porque eu entendia que para ser malandro não precisava falar gíria. Aquele polícia me pegou e ele disse: rapaz, o que é que você está fazendo nessa vida? Essa vida não é para você. Sai dessa vida. Talvez o lá de cima está te dando uma oportunidade. Larga essa vida. Eu vou prender a tua droga. E sabe o que ele disse para mim? Se eu te levar para a cadeia, tu assina o 12 e tu vai puxar um bom tempo de cadeia, mas alguma coisa está me dizendo para mim ficar com a tua droga e deixar você embora. Era a oração da minha mãe dizendo: cuida meu filho, guarda do meu filho, livra a vida do meu filho, protege a vida do meu filho. Olha para mim. Aquele dia eu tomei aquele bote, sabe o que eu fiz? Fui lá para o Morro do Acari e peguei mais uma quantidade de drogas.
E fui para dentro de uma casa de um amigo meu chamado Virley. Colocamos aquela grande quantidade de cocaína, parecia um monte, dentro de um prato. Comecei a cortar aquela cocaína na gilete, fazendo as trilhas. E nós começamos a cheirar. Cheirar. Eu e ele, cheirar, cheirar. Até o ponto que naquela noite meu nariz começou a sangrar. E quando eu percebi que eu ia ter uma overdose de cocaína, eu nunca esqueci quem eu fui. Quando você se afasta, todo afastado um dia já experimentou Deus. E não existe ninguém que experimente Deus e esqueça dele.